Olá, amigos! Que o nosso Deus continue derramando chuva de bênçãos sobre a sua vida. Graça e paz a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, em nome de Jesus. Estou aqui mais uma vez para lhe trazer uma mensagem que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Gostaria de compartilhar com você, mas sempre, encarecidamente, eu quero fazer um apelo no nome de Jesus. Agora eu estou fazendo apelo no nome de Jesus porque esse nome é precioso. E se você o teme, se você o ama, eu gostaria que você atendesse esse apelo em o nome de Jesus. Segue a gente nesse canal, eu vou te seguir de volta, curta, comente, compartilhe. E em nome de Jesus ainda, mais ainda, porque é o mais difícil ainda, é a pessoa se inscrever no nosso canal do YouTube. Eu quero falar com você, temente a Deus, você que ama a Deus, você que ama a palavra de Deus, você que gosta de seguir aquele segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, e nos seguir e se inscrever lá no nosso canal do YouTube, @ubirajaraoliveira55, @ubirajaraoliveira55, tem um botãozinho preto. Você se inscreve, não paga nada, tá? É gratuito. Só o único trabalho que você vai ter é de chegar lá na página, clicar e se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e acionar o sino da notificação para você ser notificado todas as vezes que nós postarmos uma mensagem aqui. Em nome de Jesus, por favor, se inscreva lá no nosso canal, dá uma força para nós, ajuda a gente a pregar a palavra de Deus. Se inscreve, @birajaraoliveira55. Tenho certeza que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero falar do discípulo que machuca Jesus. Amém? O discípulo que machuca Jesus Cristo. Isso está lá no livro de João. Vocês têm a Bíblia aí? Quem trouxe a Bíblia na igreja hoje? Muito bem. Tem que trazer sempre a Bíblia. Oi? Tá calor? Ué, misericórdia. Vamos resolver esse bodega. Aqui, ó. Por favor. Só apontar para lá e apertar esse botão vermelho que está aqui na sua frente. E vai jogar 25, 22 graus aí. Para todo mundo. Vai lá. Em nome de Jesus. Eu sou calorento. Como ninguém se manifestou, ninguém ligou o ventilador. Aqui a gente tem duas opções, Graças a Deus, Louvado seja Deus. Nós temos aqui os ventiladores e tem aqui também o ar-condicionado. Agora, tá difícil aí, irmão? Não ligou? Hã? É o vermelho. Você tem um vermelho aí? Não foi, não? Não? Ixi, então a bateria deve estar fraca. Então, depois a gente vê. Eu não posso, infelizmente, eu não posso. Liga os ventiladores. Então, o que acontece? Hoje, graças a Deus, a gente tem essas duas opções, O ventilador e o ar-condicionado. Mas depois eu vou ver o que vai acontecer aí, esse controle. Muito bem. O que eu estava falando? Não falei versículo? Só falei João. Capítulo 20, versículo 24. Nós vamos falar hoje. Liga o ventilador, gente. Vocês estão com calor? Liga, bota no mais fraquinho, só para dar uma refrescada. Amém? Porque infelizmente eu não posso sair daqui para olhar aí o ar-condicionado. Glória a Deus. Eu falei sobre o discípulo. Olha para o bispo aqui, por favor. Olha para o bispo. Que eu vou falar uma coisa para você. Eu gostaria que você abrisse o seu coração para essa mensagem. Amém? Gostaria que você abrisse o seu coração. Porque eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não tinha ouvido uma pregação como essa aí, de Tomé. Vocês já ouviram falar em Tomé? Quem já ouviu falar em Tomé? Quem foi Tomé? Foi discípulo, Mas ele ficou marcado por quê?
Ele queria ver para crer, né? Acharam? Se achou, olha para mim. Não adianta você ficar olhando para a Bíblia e eu falando aqui, você não vai pegar as duas coisas. Ou a pessoa perde o que eu estou falando, ou vai perder o que ela está lendo. A pessoa não tem capacidade de... Quer dizer, mulher tem até capacidade de prestar atenção em 30 coisas, né? Não é verdade? Mulher... Está falando aqui, ela presta atenção. Ah, o que foi aí, moço? Você está falando com quem aí? No celular? Quem? Está lá fazendo não sei o que lá dentro. Ana, mulher tem capacidade de... Hã? São vários fios desencapados na cabeça. Então, olha só, olha para mim aqui, por favor, por gentileza e por educação também, né? Porque quando uma pessoa está falando, você tem que dar atenção, sim ou não? Eu estou inspirado hoje, eu estou abençoado hoje. Não vou descer o cajado, não. Não vou descer o cajado, não. Olha só. Então, o que acontece? Ele ficou marcado, né? Eu fiquei maravilhado com essa pregação. Deus falou muito no meu coração. Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Amém, Senhor? Essa mensagem muito abençoada. Então, eu gostaria que você não conversasse, não perdesse nada do que o Espírito Santo quer falar com você. Porque se você foi trazido aqui, foi por quê? Para passar seu tempo? Não foi, porque você poderia estar dormindo, né? Ganharia muito mais. Se a pessoa vem para a igreja e não pega o que está sendo falado, ela está perdendo tempo, então ela poderia estar dormindo. Mas você veio para cá, aproveite esse momento. Porque Deus quer falar com você. Deus tem algo para te abençoar nessa manhã. Amém, pessoal? Por isso que Ele te acordou, por isso que Ele fez você se preparar, por isso que Ele te trouxe até na casa dele. Amém? Em nome de quem? Então é capítulo 20 do Evangelho de João, não é epístola não, é Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. João, capítulo 20, versículo 24. Acharam? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Ele está falando aqui da primeira aparição. Assim que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele apareceu para os discípulos. E essa primeira aparição que ele teve com os discípulos, Tomé não estava. Não sei por que cargas d'água. Amém? Não sabemos o porquê que ele não estava lá. Nessa primeira aparição. Que foi um privilégio, né? Jesus ressuscitou. Primeira pessoa que ele apareceu foi quem? Foi para quem? Quem? Maria Madalena, né? E depois ele apareceu para quem? Os discípulos. Diga glória a Deus. Continuemos. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Eles estão falando para quem? Para Tomé. Tomé, aí, nós vimos o Senhor. Diga glória a Deus. Mas ele respondeu o quê? Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser o quê? A mão no seu lado, e Jesus ele foi traspassado com uma lança, né? Enfiaram a lança do lado de Jesus, não foi? Diz a Bíblia. E não do lado, de modo nenhum o quê? Acreditarei. Amém? Olha para o bispo agora. Você entendeu? Qual é a relação que ele deveria ter aos discípulos chegarem para ele e falar assim: nós vimos o Senhor? Ele deveria pular de alegria, cair de joelho, pedir perdão, não é? Mas o que ele falou? Não é assim não, eu tenho a minha regra. Eu tenho a minha maneira de crer. Se não for do meu jeito, eu não vou acreditar. É isso que eu quero falar hoje. É sobre isso que eu quero falar hoje. Amém? A pessoa fala assim: eu creio do meu jeito, eu creio da minha maneira. Eu faço o que dá. Eu estou fazendo assim, não é bem como o bicho está falando, não vou fazer desse jeito aqui, que Deus também é comigo.
Deus também vai me abençoar. E tem muita gente assim. Mas por que Tomé agiu dessa forma? Você sabe? A senhora sabe, dona Ana? Por que Tomé agiu dessa maneira? Nós temos que entender isso. Ele não perdeu a primeira aparição de Jesus? O que ele perdeu lá? O que ele perdeu nessa primeira aparição? Ele perdeu a oportunidade de ver Jesus assim que ele se ressuscitou? Sim ou não? Ele perdeu, vamos ver lá o que ele perdeu. Vamos lá. Versículo 19. Volta para o 19. Voltaram? 19? 20, 19? Aí mesmo, gente. Você está no 24, volta para o 19. Volta algumas casinhas. Amém? Jesus aparece aos discípulos. Olha só. Ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe o quê? Paz seja convosco. Eles estavam dentro de um lugar, pessoal, olha comigo. Eles estavam dentro de um lugar trancado, eles estavam com medo dos judeus, estavam com medo de ser mortos. Então eles estavam trancados, estava tudo fechado, e Jesus apareceu no meio deles e falou para eles: a paz seja convosco. Diga glória a Deus. A primeira aparição de Jesus lá. E dizendo disso o quê? Dizendo isto, lhes mostrou o quê? A mão e o lado. Eles nem perguntaram sobre mão e lado. Jesus que mostrou para ele, ó, sou eu mesmo, está aqui, ó, está aqui a minha mão, está aqui, ó, o lado que eu fui ferido. Eles não pediram provas de que era Jesus, mas Jesus provou para eles. Então, Tomé perdeu de ver Jesus, Tomé perdeu de ver as mãos feridas e o lado ferido. Foi tudo que ele está perdendo. Que ele perdeu lá na primeira aparição de Jesus. Amém? O que mais? E dizendo isto, ele mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem quem? O Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Fiquem em paz, pessoal. Em outras palavras, Jesus estava tentando tranquilizá-los, dizendo para eles: não vai acontecer nada com vocês de mal, de ruim. Eu sou com vocês. Eu estou com vocês. Amém? Eu estou no meio de vocês. Diga glória a Deus. Não fique, porque eles estavam ali atribulados. Eles estavam ali presos com medo dos judeus. Mas Jesus falou: fiquem em paz. Jesus sabia que o coração deles estava um tanto quanto atribulado. Amém? Mas Jesus falou: fiquem em paz. Diga glória a Deus. Paz seja convosco. Não é isso que ele disse? Assim como, olha só, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele perdeu o id naquele momento. Jesus estava enviando-os para pregar. A palavra apóstolo é enviado. O significado da palavra apóstolo. Jesus falou: a partir de hoje vocês serão apóstolos. Glória a Deus. Ó, preste atenção. E havendo dito isso, o que Jesus fez? Soprou sobre eles e disse-lhes: receber quem? Olha o que Tomé perdeu. Perdeu naquele momento ser selado pelo Espírito Santo com o sopro de Jesus. Amém? Ó, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, serão-lhes perdoados, e se lhes retiverdes, serão retidos. Diga glória a Deus. Então, quando falaram para Tomé, presta atenção, que haviam visto Jesus, ele falou assim: olha, eu só acredito que é Jesus se eu ver a mão furada e o seu lado também. Olha para o bispo, por gentileza. Está entendendo, sim ou não? Se eu ver, em outras palavras, por que ele fez isso? Ele não tinha o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que são assim: eu creio do meu jeito. Quando a pessoa fala que crê da maneira dela, ela está sendo idólatra.
Porque ela está criando um Deus para ela, a sua imagem e a sua semelhança. Ela quer que Deus vá ser. Não, eu sou assim mesmo. Esse é o meu jeito. Se Deus quiser, Ele vai me aceitar assim como eu sou. Como se até Deus precisasse dela. Mas por que essa pessoa fala assim? Porque ele falta o Espírito Santo. Ela não tem o Espírito de Deus. Porque alguém aqui já viu Jesus? Materialmente falando? Alguém aqui já viu a cruz? Mas nós cremos. A fé pelo Espírito. Amém? Eu nunca vi Jesus. Igual às vezes eu fico vendo muitas mensagens aqui no YouTube. Eu ouço muitas palavras e vejo muitas contestações acerca da Bíblia, acerca da crença em Deus. Você está entendendo, sim ou não? Mas o que leva a gente a crer no que está aqui escrito? O que leva você a crer no que está escrito? É o Espírito Santo. Por que é o Espírito Santo? Você sabe por que é o Espírito Santo que faz você crer na palavra de Deus? Você sabe? Deixa marcadinho aí, por favor. Abra lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. Abra aí, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Abra aí. 1 Coríntios 2, 14. Você acharam? Guardou. É mais para trás. Você está em João, depois de João vem o quê? Atos, depois de Atos vem o quê? Romanos, depois de Romanos vem o quê? Coríntios. Amém? Você está em João. João, Atos, Romanos, Coríntios. Daí de onde você está em João, o terceiro livro. Para trás. Glória a Deus. Amém? Em nome de quem? Capítulo 2, versículo 14. Posso ler? Sim ou não? O que está escrito? Ora, o homem natural não aceita as coisas de quem? Não aceita. Quem é o homem natural, pessoal? Não, nós não. Não, quem não tem o Espírito Santo. Esse é o nome natural. A pessoa natural, gente, o que muda, olha para o bispo aqui, por favor. Sabe qual é a diferença? Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós nos transformamos em um monstro. O que não nos deixa nos tornar um monstro é o Espírito Santo. Lembra aquela mulher que foi presa porque sequestrou a outra, matou ela, abriu a barriga dela e tirou a criança? Aquela é a nossa natureza. Essa é a natureza do ser humano sem o Espírito Santo. A pessoa sem o Espírito Santo, ela se torna um monstro. Se nós não tivermos, porque o Espírito Santo é que dita as regras para nós. É o Espírito Santo que coloca a mente de Cristo em nós. Às vezes nós... Olha, pessoal, isso mudou muito meu conceito, a minha maneira de pensar, sabia? Antigamente, eu não entendia, porque muitas vezes a pessoa está na igreja e agia de uma maneira errada, agia de alguma forma. A pessoa está aqui, de repente ela sai, nunca mais volta, e de repente, como se nunca tivesse conhecido a gente, não tem o Espírito Santo. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela é perdida. Por isso que você vê pessoas aí pulando de galho em galho, vai para uma igreja, não dá certo, vai para outra, não dá certo, chega numa igreja, faz uma fofocanhada danada, vai para outra, faz outra fofoca, a pessoa está na igreja e fala, não concordo com o que esse homem está falando não, o que o bispo está falando, eu não acredito nisso não, ela não é bem assim não, ela quer crer da maneira dela. Por que ela quer crer da maneira dela? Não, eu sou assim mesmo, eu sou o que sou, eu sou assim mesmo, meu jeito é esse. Se é o Espírito Santo, o nego vai pisar no teu calo, você vai revidar, tu vai pular dessa altura. Se é o Espírito Santo, você é carnal. Se é o Espírito Santo, por isso que você vê, faz as pessoas, tem pessoas que eu já vi pessoas que estavam na igreja, eram espirituais, eram cheias da presença de Deus, do Espírito de Deus, era uma bênção. Hoje elas agem, hoje elas estão dentro da igreja ainda, mas procede e age, como uma pessoa natural. Se veste,
se veste as atitudes. Por que a pessoa, às vezes, ela tem aquela dificuldade de devolver uma oferta? Até eu vejo pastores aí pregando contra dízimo, contra oferta. Eu vejo. Uma vez, há muitos anos atrás, em 2004, eu abri um ponto de pregação em 2004. Assim que eu saí de pastor, eu fui pastor da Universal 18 anos. E quando eu saí da Universal, eu falei, não, vou ser membro. Vou ser membro. Vou ser membro, não quero mais pregar, não quero mais subir. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, a gente não consegue ficar sem... Está entendendo, pessoal? Eu não quis entrar em outro ministério, eu não quis ser pastor em outro ministério. Eu falei, aí eu passei num lugar, vi uma plaquinha de aluga, fui lá, falei com um camarada, falou, não, pode. Cabia 29 cadeirinhas, comprei no cartão 29 cadeirinhas brancas, fiz tudo branquinho, tudo direitinho e tal, e fiquei ali sentado ali pregando sozinho. Minha esposa e eu, que de vez em quando ela vinha também, que ela tinha que cuidar de casa, mas de vez em quando ela vinha, fiquei lá, o negocinho entupiu, botou gente lá de fora, eu pregando ali a palavra de Deus. E aí uma vez, isso deu uma repercussãozinha ali naquele lugar, né? O pastor lá da Universal se incomodou comigo, que eu estava pregando ali. E aí veio um pastor falar para mim que se o senhor quiser eu posso ajudar o senhor, tirar o CNPJ aqui, e papapá, papapá. E aí comecei a conversar com ele. Aí uma vez ele me pediu uma palavra para pregar para os pastores dele, porque tinha muitos pastores no meio dele que não davam o dízimo, não devolviam o dízimo. Mas como é que pode? A pessoa sobe no altar, prega uma coisa e faz outra. Tu acha que isso é o quê? Está faltando o quê? Ele falou para mim, você não tem uma palavra aí não, para me dar para mim? Para me dar lá para os meus pastores? Eu falei, tenho, está aqui, passei para ele a mensagem. Mas isso não precisa, gente. Isso não precisa, porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, é de Deus, a gente está até conversando dentro do carro, o Jorginete, a Ana, a dona Ana, falando, eu amo devolver meu dízimo. Eu também. Porque o Espírito Santo me faz isso. Sabe por que eu devolvo dízimo com alegria? Sabe por que eu dou minha oferta com alegria? Porque essa alegria quem bota em nós é o Espírito Santo. Eu não vejo nenhuma dificuldade em relação a isso. Não vejo, porque eu sou grato. Sabe por que eu faço isso? Porque eu sou grato a Deus por tudo que Ele faz na minha vida. Então eu quero retribuir isso com a mínima coisa. Isso é mínimo. Isso é o mínimo dos mínimos, ajudando a obra dele. Agora não me interessa o que vai ser feito ou o que vai deixar de ser fazer. Eu tenho um compromisso com o meu Deus. Agora, quando a pessoa fala, esqueci de dar o dízimo, esqueci de dar a oferta, fica se amarrando, as coisas, o coração dela para as coisas de Deus é amarrada, para fazer as coisas para Deus é amarrado. Isso é falta do Espírito Santo. Às vezes o pai e a mãe é dedicado na igreja, o filho está lá dentro da igreja, mas não é dedicado como pai. Ou às vezes o filho é dedicadíssimo, faz a obra, e o pai e a mãe é aquela coisa morna. Às vezes, a mulher com o marido está dentro da igreja, mas com o marido não é aquela esposa, como diz a Bíblia. Não dá amor, não dá carinho, é grossa. Ou o marido com a mulher xinga a esposa, xinga os filhos, dá um mau testemunho dentro de casa. O que está faltando? Espírito Santo, gente. Espírito Santo. Quando Jesus apareceu para Tomé, falou assim, mete o dedo aqui, Tomé. Agora você imagine, uma semana que ele tinha sido crucificado, ou 11 dias, ou 10 dias, a ferida estava aberta ainda, não estava? Quando a pessoa cai aí, eu estou com uma machucadinha aqui no meu dedo aqui, ó, já tem mais de 15 dias, está doendo pra caramba ainda. Machucadinho de nada aqui, que eu fui mexer no carro lá, arrancou um pedaço do meu, foi quarta-feira retrasada, ainda está doendo agora. Imagine uma lança tendo entrado dentro dele ou o prego ter rasgado a mão dele de um lado para o outro. Mas Jesus falou, enfia o dedo aqui. Por isso que eu falei que tem discípulo que faz, causa dor em Jesus. Essa dor é que é causada. A pessoa, eu quero crer, se Deus não fizesse, igual uma vez eu estava em Brasília, já falei isso para vocês, estava lá em Brasília pregando a palavra de Deus, chegou um camarada todo arrebentado, de muleta, todo arrebentado, ora aqui por mim, pastor, se Deus me curar, eu vou ficar aqui nessa igreja. Eu falei, pode ir embora, filho. Mete o pé.
Ele olhou para minha cara e falei, meu irmão, Deus precisa de você para quê? Você quer impor a Deus? Quantas pessoas falam, eu já falei, aí você vê a pessoa, saiu da igreja por quê? Ah, eu fui para a igreja, eu pedi isso, eu pedi aquilo, não aconteceu, eu saí da igreja. Aí eu saí do grupo, porque é igual, olha para mim, uma pessoa, eu vou sair da igreja porque eu não concordei que o bispo, não sei lá, não atendeu fulano ou beltrano. As pessoas não querem saber o motivo das coisas, elas julgam e tomam suas atitudes. Né? Sim ou não? Se alguém vier falar alguma coisa para você, procura saber a origem. Procura saber o que aconteceu. Ouça os dois lados. Não vai tomando atitude impensada, assim, julgando, não. A história sempre tem duas versões. Correto? Sempre tem dois lados. É igual no casamento. Não, eu estou fazendo porque minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, minha mulher é aquilo outro. Estava lá na igreja, eu estava em Minas Gerais nessa época. Estava acabando, já tinha acabado o culto, o pessoal estava indo embora, chegou um casal. Aí o camarada, pastor, eu falei, não, o senhor pode falar aqui com a gente aqui? Não, a mulher, cara emborradona. Não, porque na frente dela, não, porque minha mulher é isso, minha mulher não quer me acompanhar na fé, que PPP, que pererê. Falou no inferno da mulher. E a mulher, falei, posso conversar com ela? Posso conversar com a senhora ali, separado, nós dois? Ela abriu os olhos, regalou o olho. Falei, que foi? Não, sim, senhor, posso. Senta aqui, por favor. Aí ele já ficou bolado. Ele já ficou com o pé atrás. Falei, não, eu e ela só. Senta aqui, o senhor espera aqui que eu vou conversar com ela. Ela falou assim, pastor, ele sempre faz isso. Ele me leva em todas as igrejas, fala o inferno de mim, os pastores não querem me ouvir, vai a favor dele e mete o mal em mim. Eu falei, não, eu quero ver a sua versão. A minha versão é que esse homem aqui na igreja, ele é anjo, em casa ele é o inferno. Vive jogando, o dinheiro dele é para jogo, mas está aqui, ele mostra aqui que ele é um homem de Deus. Mas ninguém nunca quer saber disso. Ele quer que eu venha para a igreja dele, mas ele não me dá testemunho dentro de casa. Aí eu peguei ele, né? Falei, você fala a sua versão, mas é a dela. Aí chamei ele, fiz uma cariação. Botei um na frente do outro. Falei, agora fala aí. Fala dela e ela vai falar de você. Pergunta se ele falou alguma coisa. Nunca mais apareceu na igreja. Nunca mais. Por que ele faz isso? Por quê? Não tem o Espírito Santo. Como eu falei para vocês, nós, sem o Espírito Santo, nós íamos nos tornar um monstro. Porque o que é o Espírito Santo? Amor, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Sim ou não? Então, se a pessoa tem o Espírito Santo, ela vai ser diferente. Ela vai ser moldada, né, aos moldes da palavra. Então, o que diz aqui? Eu parei lá em Coríntios, não foi? 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura. E não pode entendê-las, nem entender. Ele não pode nem entender, porque elas se discernem como? Como é que uma pessoa carnal, que vive na carne, vai entender? Por isso que eu falei, por que mete o pau no dízimo? Que o dízimo é para ladrão. Ela vai entender? Porque isso é uma coisa espiritual. Eu falo e afirmo, se alguém falar para você que a Bíblia obriga você a dar o dízimo, mentira. Você vai para o inferno se você não dá o dízimo. Mentira. Vai nada. Precisa dar o dízimo, se você devolve o dízimo com medo do inferno, você não. Você não vai para o inferno, não. Porque isso é espiritual. É a pessoa reconhecer o que Deus faz na vida dela. Quem é que bota a comida na tua mesa? Quem é que te veste? Esse emprego aí que você tem? O trabalho que você tem? Se tu cair doente, como é que fica? E aí?
Mas Deus te dá saúde. Mas Deus faz você levantar todo dia pela manhã, não manda? Não faz? Não faz? Não é bom? Sim ou não? Eu falo para o pessoal, uma vez, eu fui tentar levantar de manhã, não consegui. Lembra? Vocês lembram que eu tinha problema nas pernas, não lembra? Sim ou não? Antes de eu fazer a oração, antes de eu fazer a cirurgia de colocar uma prótese, esse joelho aqui, eu não conseguia colocá-lo no chão direito, e esse aqui também deu ruim. Quando eu fui levantar de manhã, diante do Espírito Santo, é a sensação pior que existe. Você tentar levantar, se colocar de pé e não conseguir. Eu chorava, porque os dois joelhos detonados. Amém? E aí? Mas você levanta, não levanta hoje? Aos trancos e barrancos, mas levanta. Hã? A Verinha falou para mim essa semana, não foi, Verinha? Bispo, estou indo para casa aqui agora, mas tá bravo. Não é horrível? Verinha estava lá, ela passou um áudio para mim, bispo, acabei de vir de uma faxina agora, acabei de fazer o meu trabalho, eu estou indo para casa aqui a pé, mas está bravo. Minhas pernas estão inchadas, está doendo, esses porão, blá, blá, blá. Foi isso que você falou para mim? Não é horrível? Mas hoje você está aqui. É. Ou não só isso, ou então não enxergar. Né, Cláudio? Quando você abre os olhos no corpo. Às vezes, eu levanto de manhã e minha vista está embaçada. É horrível, gente. Mas Deus nos dá tudo isso. Deus nos permite enxergar, Deus nos permite ouvir, Deus nos permite estar de pé. Poxa, um mínimo, dos mínimos. Porque eu estou falando que isso é mínimo, isso não é nada. Porque o principal é você fazer o seu corpo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É você fazer do seu corpo o seu dízimo, é você fazer do seu corpo a sua oferta. Esse é o principal. Que é se afastando do pecado, se afastando das coisas erradas, se afastando das coisas desagradáveis, tendo um bom caráter, tendo uma boa personalidade, tratando bem as pessoas. É isso. Se você faz isso, amém? Isso aqui é o principal. Devolver 10% ou dar uma oferta, isso não é nada. Igual uma vez eu fiz uma pergunta, o que é mais fácil? Você dar uma mala de dinheiro de oferta ou você entregar a sua vida a Jesus? O que é mais fácil? Hã? A mala de dinheiro. Isso é muito mais fácil. Amém? Porque é o que Jesus quer de nós. Mas sem o Espírito Santo, nós somos pessoas, como nós falamos, eu vi o pastor falando isso, eu falei, caramba, isso é forte demais. Sem o Espírito Santo, nós nos tornamos um monstro. Por isso que você passa a ser uma pessoa natural. Vê aí como é que os naturais agem. Nós, quando nós vínhamos para cá, passamos por um pessoal aí no meio da rua aí, ó. Garotinha novinha, saia curtinha, tudo bêbado, tudo drogado, garotinha nova, e a mãe e o pai devem estar desesperados em casa, ou não sabe-se, né? As pessoas chegando agora de manhã, nós passamos por um monte de gente aí chegando agora de manhã, tudo gente nova. Aí você fala lá, tá amarrado, não, porque quando eu não tinha o Espírito Santo eu fazia a mesma coisa. Quando eu não tinha o Espírito Santo, quando eu não tinha Jesus, eu ficava 4 dias no carnaval, 4 sem dormir, drogando, fumando, bebendo, prostituindo, 4 dias sem parar. O último carnaval que eu passei na minha vida foi em 1987. Em 87 foi o último carnaval que eu pulei. E esse último carnaval que eu pulei foram 4 dias cheirando, fumando, bebendo, prostituindo, sem parar. Jesus falou, chega, né? Chega, né, Bira? Acabou, né? Já deu, né? E aí eu me converti a Jesus. Porque sem o Espírito Santo, ele está lá.
Hoje a gente não gosta, tem um show gospel, nem isso eu gosto de ir. Multidão, bagunça, eu não gosto. Nem isso. Eu ganhei pulseira para ir para a área VIP, para ficar no camarote. Eu até falei com a minha noiva, falei, quer ir? Eu não estou cansado de trabalhar, também não. Nem isso, eu não gosto de tumulto, eu não gosto. Eu gosto de ficar na minha casa. Amém? Então, sem o Espírito Santo, por isso que você tem que ter sede dele. Porque não adianta, não é só falar em língua não, pessoal. Hoje em dia isso aí virou meme, né? Não virou meme? Abre a internet que você vai ver que virou meme. Esse negócio de king, de power, essas palhaçadas aí. Porque os próprios cristãos, entre aspas, ficam fazendo chacota com as coisas de Deus, que você não vê os perturbados fazendo com as coisas do diabo. Não pense você que a pessoa está falando em língua, ela é de Deus, ela tem o Espírito Santo, não, pessoal. Jesus disse que é pelo fruto. O fruto é que vai mostrar que árvore é. Né? Se a árvore é boa, se a árvore é má. Será que você está causando dor em Jesus? Será que eu estou causando dor em Jesus? Toda vez que você fala que você crê do seu jeito, da sua maneira, você está se tornando um idólatra. Crê do meu jeito. Vou fazer do meu jeito. Toda vez que você fala isso, vou fazer do meu jeito, vou fazer da minha forma, vou fazer da minha maneira. Jesus falou o quê? Quem crê em mim, da maneira que quiser, do seu jeito, da sua forma, foi isso que ele disse? Aí vai fluir rio de água viva dentro de você. É isso que ele falou? Como é que ele falou? Fala aí para mim, quem sabe? Quem crê em mim, eu como quem? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, não é como diz o bispo, não é como diz o apóstolo, não é como diz o pastor, não é como você acha que tem que crer, você acha que não vale nada. É como diz as Escrituras. Por isso que tem muita gente aí que a ferida não cicatriza. Você está cheio de ferida aí, a tua ferida não cicatriza. É ferida na vida sentimental, é ferida na vida financeira, é ferida no casamento. Teu casamento tem uma ferida dessa largura lá que nunca cicatriza. Por que não está cicatrizando? Por que a tua vida está assim e não cicatriza? Porque você crê do seu jeito. Você crê da tua forma. Você crê da tua maneira. Você faz o que você quiser. A gente não pode servir Jesus da maneira que a gente quer, não, pessoal. Você está entendendo? Você quer servir Jesus do teu jeito? Não, faço o que dá. Vou quando dá, vou na igreja quando dá. Deus sabe, Deus entende, Deus conhece, Deus sabe. Aí você faz do jeito que você quiser. E você quer que dê certo. E Deus tem que te aceitar do jeito que você quer. Da maneira que você quer. Então você não é servo. Você não é servo. Você é senhor. Sabe quem você serve? Ao seu próprio ventre. Tem pessoas que servem a seu próprio ventre. Idólatras. O seu Deus é a sua imagem e a sua semelhança. Lá em Hebreus 11, diz o quê? A fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Deus é um fato. Deus existe. Amém? Mas lá em Hebreus também diz, né? Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus.
Então, enquanto você faz do seu jeito, da sua forma, você vai dar com um burro na água. Eu sempre falo aqui, nesse ministério aqui, que o Espírito Santo nos encarregou de tomar conta, que não é meu. A igreja não é do bispo, não. O bispo é da igreja, mas a igreja não é do bispo, não. Ah, vou lá na tua igreja. Na igreja não é minha, não. Porque se um dia que eu não tiver aqui para pregar, eu vou botar outra pessoa melhor do que eu para pregar aqui em cima. Se você não quiser devolver dízimo, o problema é seu, cara. Se você não quiser dar oferta, eu não vou te tratar indiferente por causa disso. Vou continuar orando por você. Vou continuar pedindo a Deus pela tua vida. Porque você não vai estar fazendo nada de ruim contra mim. Até hoje Deus teve sustentado. Eu louvo e agradeço a Deus. Esse Deus arrebenta, misericórdia. Esse Deus é muito poderoso. Ele arrebenta. Então, eu dependo de Deus. Essas portas estão abertas porque Deus as mantém assim. Amém? Quem deixa essa porta aberta aí é Deus. Todo mês, com luta, esforço, sacrifício, eu consigo pagar o aluguel, eu consigo pagar a luz, eu consigo. O dia que ele não quiser mais, quem sou eu para ir contra as coisas de Deus? Então, se você fala, eu não vou devolver de nada, não vou dar nada nessa igreja. Amém. Amém, meu irmão. Fique à vontade. É você e Deus. Eu só lembro, eu até falei com meu filho, eu acredito na palavra que é dando que se recebe. Que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Eu converso muito com a minha noiva sobre as coisas assim espirituais de Deus. Eu passo para ela. Ensino a ela. Eu falo para ela. Eu creio. E ela vê o que Deus faz na minha vida. Não precisa impor nada não, não precisa você obrigar nada não, gente. Amém? Uma vez eu fiz um desafio a ela. Uma vez eu fiz um desafio a ela. Tinha uma amiga dela que estava enganando ela. Eu falei assim, ó, e me jogava eu contra ela. Eu falei para ela, se existe um Deus, foi a primeira vez que eu provei para ela do meu Deus. Falei, se existe um Deus na minha vida, você vai ver quem é essa pessoa. Ou ela vai ser desmascarada, ou eu serei desmascarado. Foi isso que eu falei? Falei, se existe um Deus na minha vida, você vai ver. E você está pensando que eu fiquei, Deus mostra para ela, Deus mostra. Eu fiz o desafio e larguei para lá. Pergunta para ela o que aconteceu. Pergunta para ela. Sabe o que ela falou para mim? Bem que você falou. Eu falei, tá aí a pessoa aí, que você fala que é amiga aí. Tá aí. É isso aí, ó. Deus jogou tudo assim, mas foi tão claro, não foi? As claras, foi tão claro como água cristalina. Deus jogou na frente dela e falou, tá aí, ó. Eu falei, tá vendo para você? Eu falei, eu não sou falso, eu tenho um montão de defeito. Eu sou muito pecador, mas uma coisa que eu não sou falso. Sou falso não. E eu me coloco onde as pessoas querem que eu esteja. Eu sei me colocar no meu lugar. Quando eu sei perceber quando eu estou sendo demais, eu sei perceber tudo isso. Eu sei me colocar no meu lugar. Eu sei me colocar no meu lugar. Você pode ter certeza disso que eu sei. Amém? Então nós temos um Deus. Você tem que buscar o Espírito Santo. A gente fica aqui, fecha os olhos. A pessoa não consegue, meu Deus, não tem intimidade com Deus. Mas hoje eu já entendo. A gente tem que ter paciência com os Tomés. Você tem paciência com o Tomé? Aqueles que não têm o Espírito Santo? É difícil, né? Mas você tem o Espírito Santo, você tem que ter paciência com ele. Né? Espírito Santo, me dá paciência. Né? Nós temos que ter paciência com os Tomés. E entender que se você não tiver Espírito Santo, você agir igual aquela pessoa. Ou até pior. Exatamente. Tá entendendo, Sérgio? Você fala assim, agora vocês que estão aqui na igreja,
Vocês vão olhar para as pessoas e vão falar, sabe que se eu não tivesse Espírito Santo eu ia estar fazendo isso aí também? Agora você vai passar, vai falar assim, não vou fazer isso não, porque eu tenho o Espírito Santo. Não vou falar da minha irmã não. Se vier falar de minha irmã para mim, fala, está amarrado, não quero ouvir, está repreendido, sai daqui. Não deixa nem acabar de falar. Entendeu? Você nunca vai me ver metido em fofoca. Bom, eu estou aqui 18 anos com vocês, vocês já viram? A pessoa tem até medo de falar comigo. Não tem esse negócio de meia conversa comigo. E se você fez alguma coisa, eu vou te chamar, eu vou falar na tua frente, vou falar com você. Não gostei. Nós temos que ser verdadeiros, sinceros, para um para com o outro. Já falei para você, não é a igreja que salva. Não adianta ficar pulando para lá e para cá, para lá. Não adianta isso não. Vamos para a minha igreja é melhor. Não existe isso. Existe você ter uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus. Se você tiver, aonde você estiver, você vai ser abençoado. Aonde você estiver, você vai ser uma bênção. Agora, se tu é falso, se tu é um Tomé na vida, que não tem o Espírito Santo, é uma pessoa perturbada, é uma pessoa carnal, onde você for, você vai ser amarrado. E vai levar problema para os outros. Vai estar levando problema para todo mundo. Quem está entendendo aqui, pelo amor de Deus? Que o Espírito Santo tenha falado ao nosso coração. Espero que ele tenha falado no seu como ele falou no meu. Pensa nisso, gente. Não deixa cair no esquecimento, não. Amém? Leia, releia, leia de novo em casa. Peça o Espírito Santo para falar com você. Glória a Deus. E se você também, meu irmão, minha irmã, gostou dessa mensagem, gostou desse conteúdo, compartilhe com o seu grupo de WhatsApp lá da sua igreja. E segue a gente nesse canal em o nome de Jesus. Eu vou te seguir de volta, curta, comente, compartilhe. Pelo amor de Deus, amor a Jesus Cristo, se inscreva no nosso canal do YouTube, @Birajara_Oliveira55, botãozinho preto, se inscreve, curta, comente, compartilhe, acione o sino da notificação, que o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para ele. Em